Gabigol, bateu, bota o Gabigol. De pé esquerdo por cobertura, golaço! A taça do Flamengo é bicampeonato. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Muito boa tarde para você. De hoje não passa. Vai acabar o Brasileirão lá para as 11h30 da noite. Nós vamos conhecer o campeão brasileiro de 2020. O líder Flamengo só depende dele é vencer o São Paulo e levantar a taça pela segunda temporada seguida. Você vai ver ao vivo na Globo, depois de A Força do Querer. Vou conversar com a Fabiola Andrade, ela está no Morumbi e traz as informações desse jogo pra gente. Aproveita e já traz um clima também do Morumbi, que daqui a pouco vai receber esse jogão. Tudo bem, Fabiola? Escobar, olá para você, boa tarde para todo mundo. Ó, a cabine do VAR já chegou aqui, hein? Mas ela não é muito querida nesse campeonato brasileiro, não, né? Por todos os times de uma maneira geral. Agora, a taça tá aqui, viu? Também, se alguém precisar também da taça, tem uma aqui e tem uma lá no Beira-Rio. Falando do Flamengo, que pode ser campeão daqui a pouquinho, hoje à noite aqui no Morumbi. O Ilharão veio para cá, viu? Foi relacionado, mas dificilmente tem condição de jogo. A zaga deve ser mesmo formada por Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, a dupla de zaga que venceu o Inter, né? Na última rodada do Brasileirão. E é a primeira vez que o Rodrigo Caio encara o São Paulo, né? Time que ele foi formado na base aqui, encara aqui no Morumbi. O São Paulo pela primeira vez. Rodrigo Caio, que já tem muita identificação com a torcida do Flamengo, né? Foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019. Olha só então como é que Rogério Ceni formou esse Flamengo, ou deve escalar esse Flamengo hoje à noite para enfrentar o São Paulo aqui, ó. Vai de Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e ele, né? Gabigol, né? É isso aí, Fabiola. E o São Paulo, hein? O São Paulo tem problemas na lateral esquerda, né? Porque o Reinaldo foi expulso, o Léo foi suspenso. A gente já tem uma pista, pelo menos, o Visoli abriu o jogo. Quem vai jogar de lateral esquerdo no São Paulo? A gente tem uma pista, sim. Você tá sabendo de tudo, hein, Escobar? É isso mesmo. Não tem lateral experiente, mas vem o Wellington. É um garoto de 20 anos, vai fazer a segunda partida dele como titular, um garoto formado na base aqui do São Paulo. É um super desafio para ele enfrentar o Super Flamengo aqui no Morumbi, numa partida tão decisiva. É um São Paulo, o Escobar, que vai jogar com 3 zagueiros. Dificilmente jogou nessa temporada com 3 zagueiros e treinou só uma vez nesse esquema. Vai ser uma surpresa hoje aqui no Morumbi. Vamos ver, então, como é que o Flamengo encara esse São Paulo que vem com Thiago Volpi, Congelou a Fabiola. Congelou a Fabiola. Você viu ali a escalação do São Paulo, né? São Paulo que não vai ter o Reinaldo, como a gente disse, o Wellington, jovem Wellington, deve jogar na lateral esquerda e o São Paulo deve jogar com 3 zagueiros. Agora, falando ainda sobre jogadores do Flamengo, você sabe que 2 caras no Flamengo podem ser tetracampeões se vencerem hoje, né? O portão do visitante, o corredor do visitante, o vestiário do visitante, o túnel do visitante. Quase tudo permanece no mesmo lugar. Já ele, quanta diferença! 18 anos atrás, olha a cara de moleque, peça importante no título do Santos em 2002. Ali, Diego era o campeão brasileiro mais jovem da história, aos 17 anos, justamente aqui no Morumbi. Então, quando o Diego refizer esse caminho hoje à noite, irá em busca de seu 4º título brasileiro da carreira. Assim, ele pode assinar com tinta ainda mais forte seu nome na história, não apenas do Flamengo, mas do futebol nacional. E ele não estará sozinho. Se Diego, que venceu 2 brasileiros pelo Santos e pode vencer o 2º pelo Flamengo, Everton Ribeiro emendou 2 conquistas seguidas pelo Cruzeiro. E, de brinde, foi escolhido craque do campeonato em ambas. E agora está atrás de outro bicampeonato. A primeira semelhança que vejo entre os dois é que eles foram protagonistas nas suas conquistas, né? Cada um contribuindo dentro das suas qualidades técnicas. Se a taça vier, os 2 entrariam para uma galeria exclusivíssima.
dos que têm 4 ou mais títulos brasileiros. Ganhar um campeonato brasileiro sempre foi muito difícil e bastante complicado, principalmente pela quantidade de times em condição de conquistar esse mesmo campeonato. Imagina você ganhar 4 brasileiros, e vejo por essa razão ser um motivo de orgulho, principalmente porque a cada dia esse feito vai se tornar mais difícil. O Brasileirão 2020, que termina apenas hoje, para Diego e Everton foi semelhante. Ambos viveram altos e baixos, mas voltaram a ter boas atuações na reta decisiva. E juntos podem registrar mais uma imagem para a posteridade. Diego é o capitão, mas Everton e Diego Alves também assumem a braçadeira. A cena do trio erguendo junto troféus já está consagrada no imaginário da torcida e na dinastia, que estão ajudando a escrever. Tem que dar parabéns para esses dois e acho que eles podem atingir muito mais, podem chegar até o 5º e o 6º brasileiro. Ainda tem idade para isso e eu acredito pelo potencial que eles têm. Everton tem 31 anos. A quantidade de cabelo já não é mais a mesma. Daqui a 3 dias, Diego Ribas completa 36. E os fios grisalhos já deram o ar da graça. Se a aparência mudou, algo nos dois continua como nos tempos de garoto. A mesma vontade de vencer. O Internacional ainda tem chance de ser campeão também, então vamos saber notícias do Colorado com Alice Bastos Neves, lá do Beira-Rio. Oi, Escobar, muito boa tarde para ti, todo mundo que está com a gente aqui no Globo Esporte. Tarde bonita em Porto Alegre, céu limpo, não tão quente quanto deve estar aí no Rio de Janeiro. Tem até uma brisa gostosa aqui no Beira-Rio que está recebendo os últimos ajustes para o jogo. Gramado tendo as linhas reforçadas ali, limpeza sendo feita. A expectativa dos colorados é proporcional ao tempo em que eles estão esperando pelo título brasileiro. 41 anos. O Inter foi o time que mais tempo esteve na liderança durante todo o campeonato, mas chega a essa última rodada como vice-líder, 2 pontos atrás do Flamengo. Por isso, precisa ganhar do Corinthians aqui hoje à noite e ficar de olho no jogo do Morumbi, torcendo por um empate ou por uma vitória do São Paulo. Sobre o time do Inter, 2 mudanças com relação à última partida. O Vitor Cuesta está de volta à zaga e o Rodinei, que foi expulso no jogo contra o Flamengo, vai ser substituído pelo Heitor. Esse time comandado por Abel Braga, ele que foi campeão mundial com o Inter, ele que é o treinador que mais vezes esteve no comando do time na história do clube e que tem o seu contrato finalizado assim que acabar o jogo de hoje. A permanência dele ainda não está definida. O Inter está concentrado num hotel aqui na zona norte de Porto Alegre e às 7h30 da noite está prevista a saída em direção aqui ao Beira-Rio. 2 taças, né? Uma só vai ser erguida hoje à noite, uma está no Morumbi, outra está aqui no Beira-Rio. Eu confesso que eu não vi ela aqui ainda, mas diz que ela chega daqui a pouco e o que os colorados querem, com perdão aos amigos flamenguistas aí do Rio de Janeiro, é levantar essa taça aqui no Beira-Rio, Escobar. Valeu, Alice Bastos Neves, direto de Porto Alegre. Olha, o Prêmio Brasileirão, que elege os melhores jogadores da temporada, é amanhã. E o podcast Rodada Tripla aproveitou esse embalo para debater quem foi o craque, quem merece uma vaga na seleção do campeonato. Ouve lá no nosso site ge.globo/Rodada Tripla ou então nas principais plataformas de podcasts. E o Fluminense, hein, se despede do Brasileirão contra o Fortaleza e com um objetivo importante pela frente. Além de lutar pela vitória que pode dar a vaga na fase de grupos da Libertadores, os jogadores do Fluminense terão outra motivação para a partida contra o Fortaleza hoje à noite. Se exibir para o novo treinador Roger Machado, que estará no Maracanã para observar os futuros comandados. Agora, quem deu entrevista ontem já teve uma primeira oportunidade de agradar um novo chefe? Eu peguei um início de temporada, uma pré-temporada com o Roger no Atlético, onde todos nós jogadores, na época, a gente elogiou muito o trabalho dele. Marcão, que vai voltar a ocupar o cargo de auxiliar técnico, ainda precisa definir o substituto do volante Martinelli, que está contundido. Ele tem 3 opções: Hudson, Yuri e André. Sob comando do Marcão, o aproveitamento do time nesse Brasileirão é de 56,5%, com 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. A gente conseguiu surpreender a todos. Eu cansei de usar isso para mexer com o nosso grupo, né, da forma que falava da nossa equipe, mas hoje eu vejo que serviu para nos fortalecer.
O trabalho foi concluído com a garantia do Flu na Libertadores e do bom humor nos bastidores. Chegou aqui o empresário também, vai me levar para a Europa. Está com uma proposta aqui do Shakhtar do Oeste. Shakhtar do Oeste. Nós combinamos aqui no grupo lá nosso do WhatsApp para ver quem vem mais mal vestido e o Nino tentou vir arrumado e conseguiu ser premiado com o título de mais desarrumado. E o clima pode ficar melhor ainda. Não é título, mas vai ser um grande feito para esse grupo aqui se a gente conseguir essa vaga direto na Libertadores. Da alegria do Fred para uma notícia muito triste, o pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, da seleção brasileira, e do Muriel, que joga no Fluminense, foi encontrado morto ontem à noite depois de mergulhar em uma barragem numa propriedade da família no Rio Grande do Sul. José Agostino Becker tinha 57 anos de idade. Receba o nosso abraço à família do Alisson e do Muriel. O técnico mais vitorioso da história do Brasileirão, com 5 taças, vive uma novidade na carreira: a primeira queda. O Vasco, praticamente rebaixado, enfrenta o Goiás hoje à noite no jogo de despedida do treinador no clube. A renovação minha não cabia nesse momento do Vasco da Gama. Eu entendo perfeitamente e não saio daqui com nenhuma mágoa. Em 11 jogos, só 2 vitórias e 10 pontos ganhos. Lucha assumiu o desafio em um clube conturbado politicamente e dizia que o objetivo sempre foi pensar só em bola. Só que era muito difícil ignorar o caos político que tomou o Vasco nos últimos meses, com alguns capítulos aqui na sede da Lagoa. Depois de 2 votações e diversos recursos na Justiça, a nova diretoria assumiu há pouco mais de 30 dias e vai ter que refazer contas, agora que a Série B está logo ali. Dessa vez, o Vasco chega na segunda divisão com menos receita e com muito mais dívida. O que isso significa? O clube vai ter que ser muito eficiente. Tomando por base os balancetes dos clubes, a folha salarial do Vasco é de 8 milhões de reais. Fica longe dos 27,5 do rival Flamengo, mas bem acima dos quase 2,5 da Chapecoense, atual campeã da Série B. Além de enxugar a folha, o Vasco precisa de paz nos bastidores. Imagina a cabeça de um jogador sem saber se o presidente que está eleito e que fez promessas vai ser o presidente daqui a pouco, porque tem uma ação correndo na primeira, na segunda instâncias, até no STJ. Lucha combinou que só receberia remuneração se permanecesse na Série A, mas essa tarefa é quase impossível. O Vasco precisa ganhar do Goiás, que o Fortaleza perca para o Fluminense e ainda assim precisa tirar uma diferença de 12 gols de saldo para o Fortaleza. Assim, a parceria Vasco e Vanderlei termina sem custos para o clube e cada um segue seu caminho. O Botafogo levou mais de 2 meses para voltar a vencer no Brasileirão. Foram 10 jogos seguidos sem vitória. Curiosamente, das únicas 5 vezes que ganhou no campeonato, 3 foram contra times da parte de cima da classificação: Atlético Mineiro, Palmeiras e, por último, São Paulo, que ainda briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E esse resultado positivo, quase no fim da Série A, traz esperança de dias melhores para a próxima temporada na Série B. Bom que a gente conseguiu essa vitória ainda no Brasileiro Série A, porque de hoje começa uma arrancada. Logo mais, às 9h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Ceará, na despedida do campeonato, ainda sob o comando do interino Lúcio Flávio. E o novo técnico, Marcelo Chamusca, claro, vai estar de olho, já pensando na construção do time para a Série B. O objetivo principal é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza. Já vamos continuar falando do líder Flamengo, que pode ser campeão brasileiro hoje. Vai ser uma noite especial para ele, Rogério Ceni. Esse cara tem que vencer o São Paulo pela primeira vez como treinador para ser campeão no Morumbi, estádio que, como jogador, ele conheceu bem demais, né? O GE. Globo divulgou hoje a íntegra da checagem pelo VAR de impedimento no gol do Rodrigo Dourado. Lembra? O primeiro do Inter na vitória por 2-0 sobre o Vasco. O regulamento do Brasileirão prevê que, em caso de defeito no equipamento do VAR, não é possível anular um jogo, que é o pedido do Vasco em análise agora no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vamos ouvir alguns trechos. Vou soltar aqui. Tá. Não, é o jogador 13 que faz o gol. 13, tá? 13. Aguarda, lance ajustado, tá?
A linha não ficou boa por causa da sombra que atrapalhou. Mas eu preciso pôr a linha, velho. Não tem problema. A gente não tem linha. A gente vai Não ter tem que... como pôr a linha? Não tem como pôr a linha? Mesmo nas costas do jogador? É o Thiago falando, estamos com dificuldades técnicas no momento. Segura um pouquinho, por favor. Pode marcar aí? A linha não tá boa tecnicamente. A linha não tá boa tecnicamente, tá? Flávio, gol legal. Gol legal. É o seguinte, a escalação do Flamengo, quando a Fabiola estava conversando com a gente lá de São Paulo, estava toda embaralhada, né? Agora a gente deu uma arrumada no time para mostrar para você como o Flamengo deve jogar hoje contra o São Paulo, buscando o título brasileiro. Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio no lugar do Ilharão, que está machucado, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, aí tem ali, ó, Everton Ribeiro, Diego, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. O time que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver aí. Globo Esporte no clima dessa decisão. Vamos lá conversar. Vamos conversar no Morumbi agora? Vamos? Ao vivo. Cadê ele? Cadê? Ale Oliveira. Ale Oliveira. Eis que surge Ale Oliveira aqui no telão do Globo Esporte. Conta pra gente como é. Tá tranquilo aí, né, Ale? Direto da concentração do Flamengo em São Paulo. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Está bem tranquilo. Acho que tem 5 torcedores nesse momento aqui na frente do hotel. Deve aumentar esse número até à noite, quando a delegação sair daqui para o Morumbi. Com certeza deve ter mais torcedores. Mas em comparação com ontem, então, que foi um número bem grande, principalmente quando a delegação do Flamengo deixou o Rio de Janeiro para vir para São Paulo. Muitos torcedores foram até o Santos Dumont, dar aquela boa sorte, mas lembrando sempre que teve aglomeração, muita gente sem máscara, enfim, mas teve muitos torcedores. A delegação do Flamengo, nesse momento aqui, os jogadores, estão almoçando, mas de manhã eles já fizeram uma ativação muscular, que é dar uma mexida no corpo, para tirar aquela nhaca de hotel, e também já viram um vídeo para esse jogo importante contra o São Paulo. O ônibus vai deixar aqui o hotel da Zona Sul até o Morumbi, 7h40 da noite. Com batedores da Polícia Militar, deve dar 10 minutos de trajeto, bem tranquilo. O Morumbi que é especial para o Rogério Ceni, que conquistou os maiores títulos da carreira dele como goleiro no Morumbi e pode conquistar o maior título da carreira como técnico também no Morumbi. O Eric Faria conta essa história pra gente. O Morumbi, quem sabe como um dia foi um antigo Olímpico em Porto Alegre. O Centenário em Montevidéu, no Uruguai. O Monumental em Lima, no Peru. Ou até a Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Lugares de festas e importantes títulos rubro-negros longe do Maracanã. As 2 Libertadores foram fora do Brasil. O 2º título brasileiro no sul do país. O 7º aconteceu sem o time estar em campo. Na verdade, a turma estava em cima de um trio elétrico. Essa noite, a gigantesca e tradicional Casa do São Paulo pode se tornar mais um endereço de momentos inesquecíveis na vida do Flamengo. Para mim seria um orgulho muito grande poder chegar a um título brasileiro com a camisa do Flamengo, né? Seria uma vitória muito grande na minha trajetória como treinador. Eu acho que seria também um presente enorme para o torcedor flamenguista por tudo que passou nesse ano. Rogério Ceni, um nome marcado no estádio, na história do São Paulo. Vai ficar para sempre, isso ninguém apaga. Agora, para a vida dele como técnico, tá faltando vencer o ex-clube uma vez. Nem com o Fortaleza, muito menos com o Flamengo, que, aliás, tem uma freguesia generosa para descontar. Nessa temporada, 3-0 em vitórias, com direito a goleada no Maracanã e eliminação na Copa do Brasil. O placar dos gols também tá feio para o líder do Brasileirão, 9-2. E sem esquecer que no Morumbi, os donos da casa não perdem para os rivais de logo mais há 10 anos. Mas acredito que a equipe nessas 3 partidas esteve muito bem, cara. Em uma parte do jogo, né? Conseguimos ter algum controle, algumas oportunidades claras e em alguns momentos falhamos um pouco nessa última finalização. Agora, um momento totalmente diferente, um momento onde a gente está com muita confiança, onde a gente está num momento muito bom, tanto individualmente como coletivamente, e eu acho que isso aí é um fator que nos favorece bastante. Nos confrontos em 2020, o time nunca contou com todos os titulares, é verdade. Gabigol, por exemplo,
disputou apenas parte da partida de ida pela Copa do Brasil, que marcou a estreia de Ceni no Fla. E olha que ele também já beliscou o São Paulo no Morumbi. 2 vezes pelo Santos, marcou no chefe, que ainda era goleiro do São Paulo. Rogério num canto, bola no outro, só tocou para desviar de Rogério Ceni, abrir o placar. Rogério Ceni. Nenhum outro jogador foi tantas vezes campeão aqui. São 7 títulos no Morumbi. Ainda não é uma imagem normal vê-lo como visitante, como adversário. Mas o passado tá aí, tá feito, né? O futuro é uma incerteza sempre para qualquer um, na vida de qualquer um. Mas o presente é uma oportunidade que a gente tem de ser campeão. 25 de fevereiro de 2021. Última rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória por qualquer placar e o Flamengo conquista o Brasileirão. No futuro, talvez ninguém se dê conta. Mas hoje pode estar sendo escrito um capítulo incrível do nosso futebol. Ou ver o Rogério Ceni dar uma volta olímpica no Morumbi, com uma camisa diferente da do São Paulo. Não era algo quase impossível há um tempo? Pois é, por isso, logo mais, você, seus amigos, quem vai torcer, quem vai secar, todo mundo, de alguma forma, estará envolvido no jogo. A história vai acontecer diante dos nossos olhos. Vai acontecer hoje, meu amigo. Flamengo ou Internacional, quem vai ser campeão brasileiro? Depois de A Força do Querer. Amanhã eu tô aqui. Tchau.